exemplo. E se nós falarmos sobre a questão cristã, um dos mandamentos da Bíblia é que você cuide do seu corpo, é o seu templo. Hoje, muitos empresários bem-sucedidos começaram a olhar para dois lugares, espiritualidade e o corpo. E você pode perceber pelo comportamento deles na internet. É notório que eles começaram a perceber. E por quê? Porque eles conseguiram o dinheiro e não mudou muita coisa. Quem tem dinheiro, quando a gente fala isso, a pessoa vira e fala assim, cara, é muito fácil você falar isso, porque você tem. Então você tá aí em cima, então é fácil você falar que o dinheiro não é nada. Mas é que na verdade, quando você chega num patamar de conquista financeira, você vai entender o que você vendeu para isso. Às vezes você vendeu a alma. Total. Vendeu a saúde, vendeu família, vendeu tudo que você tinha para conquistar o dinheiro. E eu acho que quem é bem sucedido hoje e demonstra uma mudança de comportamento, quer mostrar para o público o seguinte, cara, do outro lado do arco-íris, há aquele pote de ouro que você está buscando. E eu busquei. Mas é só um pote de ouro. Ele não vai conseguir trazer tudo o que você quer. E quando você pensa na minha parte, que eu vou comentar aqui, que é o físico, o corpo, você cuida do seu corpo, você tirar 1 hora do seu dia para cuidar do seu corpo é transformador. Só que o corpo é extremamente adaptativo. Se você está há 25, 30 anos, 35 anos, 40 anos no mais absoluto sedentarismo, para o seu corpo esse estado é maravilhoso. Por quê? Porque ele é adaptativo. E qualquer coisa que você realizar diferente disso, o seu corpo será resistente a isso. Primeiro pela natureza da nossa biologia. Porque ele se acostumou ou porque contra a natureza dele? Porque ele se acostumou e é contra a natureza dele. Se acostumou por quê? Porque o seu cérebro aprendeu a criar um ambiente delicioso nesse aspecto. Segundo, você no seu, vamos dizer assim, no seu íntimo, na sua ancestralidade, você é uma pessoa que foi feito para caçar, pegar comida, voltar e descansar. Para descansar, para ter força para depois descansar, acumular ganhar gordura. peso, acumular gordura e reproduzir. Tá. O ser humano foi feito para reproduzir, caçar, acumular gordura para fazer o mínimo de esforço possível. Então o seu corpo não quer você com massa muscular, porque massa muscular consome energia. Isso para o seu corpo não é interessante, ele quer acumular energia. Seu corpo facilmente acumula gordura, porque para ele é uma forma incrível de você ficar longos períodos sem comer. Ele não sabe que você vai comer todo dia, ele não sabe que tem comida na sua geladeira. O seu organismo foi acostumado a isso. Mudar esse comportamento é uma mudança que envolve espiritualidade. Se você... Todo mundo fala pra mim, Renato, qual é o segredo da dieta? Nenhuma. Renato, qual é a melhor atividade física? Qualquer uma. A diferença não está na dieta e nem na atividade física, está na constância, em você ser capaz de repetir atos. Repetir isso está ligado ao seu corpo ou à sua mente? Mente. Total. Então voltamos lá atrás na questão que o Ninja falou. Você entendeu? Assim, uma mudança. A espiritualidade, cara, ela é a base de tudo, ela é o centro de tudo. Espiritualidade, para quem está assistindo, o que é? Como ela busca? Obrigado. Porque a espiritualidade, ela vai muito além Sim. de a pessoa abrir a Bíblia e ler. Sim. Então a partir de amanhã eu vou ler a Bíblia. Espiritualidade vai muito além de ela falar assim, mas eu tenho fé em Cristo, eu acredito em Deus. Mas deixa eu te ajudar então. Espiritualidade, Então, vamos lá. você carrega acima de tudo a essência do que o padre disse. Sim. Missão, Propósito. que seria o propósito, missão, propósito. Autoconfiança. As pessoas não confiam em si. Não. Autoconfiança. Eu sou capaz. Exato. E assim, o mundo massacra você pra dizer que você não é capaz. Sim. Todo momento. O mundo. Chega pro seu amigo e fala assim, cara, seu colega de trabalho, companheiro de mesa, eu sou aqui, você aqui. 10 anos digitando a mesma coisa. Um dia eu sento e falo pra você, irmão, parei, vou abrir meu negócio. O cara vai virar pra você, você tá louco, velho? Você vai largar esse 13º? E a PLR no final do ano? E aquele cafezinho lá que só que tem? Cara, eu vou fazer isso, vai dar errado. Ih, meu, tem um amigo meu que fez isso aí, quebrou a
cara, velho. Porque ele vai olhar e falar assim, não, fica aqui comigo, porque eu não tenho coragem. Fica aqui comigo do meu lado. Vamos ficar junto, fudido aqui o resto da vida. É difícil. E tem coisas, Então essa Cariani, espiritualidade que a gente tá falando aqui, não é uma questão só de você ter fé em Cristo, é uma questão de você ter fé em você. Exato. Porque Jesus é focado em nós. Exato. Deus nos tem por foco. E aí, Cariani, tem uma coisa muito interessante. Tem algumas coisas que a gente não pode contar pra ninguém. É isso, padre. Não pode colocar Trabalho em silêncio. tudo nas redes sociais. Conversa com Cristo. É, com Cristo. É muita inveja, é muita desmotivação. É isso. Gente, pra derrubar você tem aos montes. Pra te elevar. Pra derrubar a tua espiritualidade. Exatamente. E aí dá pra gente fazer, sabe o quê? Dá pra gente colocar uma escala de sequência. A espiritualidade mudada, a espiritualidade evoluída, te traz o foco. Pra você começar a repetir atos todo dia, porque o espírito mudou. E repetir atos te dá força. Porque quanto mais você repete atos, maior a sua excelência. Eu entrei agora numa academia. Eu comecei a jogar basquete agora. Eu comecei a estudar uma língua. Eu comecei a estudar para um concurso. Eu sou uma merda. Não tenho força, não tenho habilidade, não entendo ainda nada do concurso, mas eu vou repetindo aquilo. Vou repetindo. Ou seja, a espiritualidade me deu a consistência. O meu espírito me conduz para ter coragem de enfrentar esse desafio. Passa 60 dias, a minha habilidade muda. A minha força muda. A minha capacidade muda. Passa um ano, eu olho pro cara que começou e falo, nossa, que merda, eu era assim. Nossa, tô avião. 12 anos de idade, eu levantei da cadeira. Eu era o cara mais zoado da escola, mais sacaneado da escola, que mais sofria bullying. Tá? Mais sofria bullying. Eu levantei todos os alunos combinaram uma mesma brincadeira comigo. Todos eles combinaram uma mesma brincadeira. Catar meu estojo, jogar longe. Na hora que eu levantasse, eles iam abaixar minha calça na frente de todo mundo da classe. Cara, naquele dia que eu passei aquela situação extremamente traumática, eu descobri que eu era um cara foda. Porque eu olhei pra todo mundo, levantei minha calça, peguei meu estojo, sentei e falei assim: meu jogo não é agora, mas eu ainda vou ser o cara mais foda que eu poderia ser. Com 12 anos de idade eu já escolhi minha profissão, que até hoje. Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar. Com 12 anos de idade eu comecei a ajudar em casa. Com 12 anos de idade eu assumi toda a responsabilidade da minha vida e não empurrei pra ninguém. Hoje você entende, olhando pra trás, você tem uma gratidão por aquela rapaziada daquele momento? Tive a oportunidade de agradecer um. Você sabe porque... Quando eu fui... Mas você entende o que eu tô dizendo? Porque se não fosse aqueles eventos, aquelas pessoas fazendo aquilo pra você, aí podia estar dormindo. Eu tive a oportunidade de agradecer um, sabe o quê? Quando eu, na minha 4ª loja que eu tava abrindo, fui comprar uma TV numa loja, essas lojas de eletrodoméstico de rede, e o rapaz que foi me entregar a TV, o estoquista que foi me entregar a TV, era o cara que mais me sacaneava. Aí eu falei pra ele, lembra de mim, cara? Ele falou, não, mano. Eu falei, sou fulano de tal. Ele, não lembro. Aí eu falei o apelido, cara. Lembra? Vocês me chamavam de Camarão, tudo tal. Camarão? Eu falei, porra, mano, é porque eu era muito vermelho e tinha aquele Bertolo Brecha da escola. Aí os caras, porra, mano, é você. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, pô, cara, queria agradecer, cara, você pra caramba. E aí quando eu falo isso, as pessoas, Renato, você é traumatizado. Não, eu tô muito bem resolvido sobre isso. Só que cada uma das pedras que vem no teu caminho, ou cada um que lhe dá pedrada, é normal você lembrar e guardar, porque faz parte da tua vida. Claro. Agradeci ele, falei, ó, você, fulano e beltrano, cara, obrigado, porque vocês rapidamente fizeram com que eu acordasse o cara que eu poderia ser. É isso Eu aí, sou e são eu responsáveis direto pelo teu sucesso. Obrigado. É isso, Muito é um pé na foda. bunda, é uma demissão. Então, é essa que é a virada de chave, a mudança de É a ótica. doença, Então, quando você entende... Sempre tem alguma coisa que... Quando você entende que é
tudo pro seu bem. Mas é o lance da gratidão, né? Acabou. E gratidão não é uma coisa que você... Acabou. Como você ensina gratidão pra uma pessoa? sei. Não tem como você ensinar a uma pessoa a ser grata, né? Não existe isso. Situações traumáticas às vezes fazem isso. É. Né? Quando a pessoa passa um apuro, quando a pessoa sofre uma violência muito grande, passa por uma doença ou se recupera de um vício, mas você não precisa passar por uma situação traumática para acordar que você pode sair da estatística e ser um número real. Deus te deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. A gente tá falando aqui, mas de repente, cara, não ouve nada se você quiser. Não ouve nada, porque a vida é tua. Você escolhe. Entendeu? É decisão. Onde tá a palavra sua... Quantos anos você viveu na loucura? Decisão. Quantos anos você viveu na loucura? Quantos anos? Uma pá de anos. 15, uns 15 Pá de anos. Quando alguém chegou pra você, que seja seu pai ou sua mãe, alguém chegou pra você e falou assim: por que você tá fazendo isso? Você é uma pessoa infeliz? O que você respondeu pra ela? Tá maluco. Então, assim, quando eu disse assim, em nenhum momento aqui tem história triste, mano. Então por que eu tô Sabe, eu perguntando? sempre fui assim, sabe? Por que eu tô perguntando isso? Sabe As por quê? Porque não existe segredo pra felicidade e fórmula da felicidade. Eu tenho um tio, todo podcast eu conto a história dele, eu tenho um tio felizaço, mais feliz do que muita gente, se bobear mais feliz do que eu. Ele é um gênio, estudava na USP, se formou na USP e falou assim: vou morar no mato, quero morar no mato, sem luz. Catou, foi pro mato. Tá feliz. Sem luz. Mora no mato até hoje. Agora tem luz, tudo tal, mas são 20 anos, 25 anos morando no mato. E aí? Fala pra esse cara botar uma gravata, fazer um MBA e ir pra Paulista, ganhar 200 pau por mês. Você tá louco, velho. Você entende? Você tá louco? Felicidade é um exercício diário de gratidão e misericórdia. Não é um Gratidão destino... pelo que você escolheu ser e misericórdia do tipo, não tô nem aí pro que você pensa. Que seja feliz você da forma de pensar. Quando o Ninja foi no meu podcast, o podcast fica em São Caetano. O Ninja mora em São Paulo, zona sul de São Paulo. Longe, distante, Brooklyn, aqui do lado, mas de São Caetano é muito distante. Eu perguntei pro Ninja, um pouco até constrangido ali, porque eu sei da distância: porra, Ninja, demorou muito pra você chegar? Ele olhou pra minha cara e falou assim: não sei, não percebi, porque eu vim o caminho inteiro curtindo o minuto que eu tava vivendo, olhando a paisagem, conversando com Deus, vendo tudo, e quando eu menos percebi, eu cheguei aqui. É uma questão de sair mais cedo. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu tô vivendo agora. Eu não vivi quando eu cheguei aqui. Quando eu saí de casa, eu já comecei a curtir meu dia. Tudo isso que nós estamos falando parece uma filosofia muito barata, né? Porque é tudo muito lindo. Mas, na verdade, é tudo uma questão de você ter coragem para fazer. Aplicando em pontos práticos. Primeiro ponto que nós consensuamos aqui: trabalhe em silêncio. Comece trabalhando em silêncio. Quem fala demais abre espaço para muitas críticas. E a maior parte das críticas vem de pessoas que não construíram nada ainda. Então elas não têm experiência para te passar. Então trabalhe em silêncio. Segundo ponto: se apegue à tua fé. Como você viu o que o Douglas disse? Esse cara, leia um versículo da Bíblia. Algo que te deixa centrado. Renato, eu não sou cristão. Algo que te deixa centrado. Vou repetir. Legal? Algo que te coloque no centro. Segundo ponto: comece a repetir atos que conspirem para o teu objetivo. Qual é o teu plano de vida? Você tem um plano de vida familiar, profissional, pessoal? Começa. Regula o horário que você acorda, mas também regula o horário que você vai dormir. Todas as pessoas têm um horário para acordar, poucas têm um horário para dormir. Ela dorme a hora que dá na telha dela. Regula isso. Seja um pouco mais sistemático com o teu dia. Seja um pouco mais sistemático com a sua vida. Se você aperta um pouco o caminho e ajusta, você tem resultados mais práticos. Se a minha alimentação for melhor, eu vou performar melhor em tudo. Na minha mente, no meu corpo e no meu espírito. Então, melhore sua qualidade dos seus alimentos. Você não é mais criança para passar o dia inteiro à base de doce. Seja um adulto. Crie responsabilidade em cima disso com o seu corpo. Segundo, faça uma atividade física. Não pela estética, mas pela saúde e pela sua melhor produtiva. Os estudos deixam claro: quem faz uma caminhada de 40 minutos em jejum pela manhã tem 8 horas a mais de produtividade.
mais produtivas do que uma pessoa que não fez. Porque você acelera hormônios que melhoram a sua capacidade cognitiva, que retarda a fadiga, que te deixa mais rápido para pensar e te deixa mais bem-humorado. Uma pessoa melhor humorada, o problema maior se torna menor, ele se torna solucionável. Segundo, prefira pela manhã resolver os problemas mais difíceis, porque após o almoço começa a cair um pouco toda essa sua produtividade hormonal e os problemas começam a dar vontade de serem procrastinados. Renato, eu tenho problema para treinar pela tarde. Cara, acorda 1 hora mais cedo e faça em jejum então. Realizar uma atividade em jejum me deixa tonto, me deixa com mal-estar, isso é uma questão de hábito. Repita isso que o seu organismo vai entender que isso é bom. Com 1 semana esse mal-estar vai embora e é transformado num bem-estar danado. Organiza a tua vida. Eu sei amanhã o que eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa extremamente ocupada. Eu cuido de 4 empresas, eu tenho um podcast, eu tenho família, eu tenho atividade física, eu tenho minha vida como atleta e eu quero dormir, eu quero descansar e eu quero aproveitar a vida ainda. Então meu dia é muito bem organizado. Organiza seu dia. Depois que você organizar seu dia, você vai perceber que boa parte dele você perde com entretenimento. Entretenimento é muito bom, mas ele não pode ser sua vida. E quando eu falo entretenimento, é rede social, TV, pornografia, tudo isso. Distribui o que você tem para fazer. Pela manhã, os desafiadores para você hoje. Porque quando ele se tornar um hábito, você pode jogar ele para tarde, porque agora ele faz parte da tua vida. E deixa para tarde aquilo que já não é mais desafiador para você, que você faz com mais facilidade, que já se tornou um hábito. Os estudos deixam claro, 66 vezes você repetindo isso se torna um hábito. Quando se torna um hábito, faz parte da tua vida, te faz falta se você não realiza. E aí você começa a mudar o jogo. Mas para essa regra, essa pequena regra que eu construí, que mudou a minha vida, que mudou a vida do ninja, que mudou a vida do padre, que mudou a tua vida, essa regra só vai funcionar se o cara tiver uma espiritualidade forte. Se ele tiver dentro de si mesmo a coragem para entender que, como o ninja muito bem disse, que ele não veio essa vida de passagem para ser uma estatística. Porque, na verdade, 90% é estatística, 10% faz a diferença. Então, 90% das pessoas que estão assistindo a gente aqui, quando acabar esse podcast, vão desligar e falar assim, foda-se vocês, tô nem aí. Dá minha pornografia aqui. Dá meu programa favorito aqui que eu vou maratonar até as 3 horas da manhã, foda-se o horário que eu vou acordar amanhã. Meto um atestado na empresa e tá bom demais. Agora, se eu tiver espiritualidade forte, querido, você vai parar de dizer que tudo que eu conquistei foi a base de sorte, hormônio, esteroide, tudo isso. Você vai dizer, entendeu? Vai parar de dizer que tudo que o ninja conquistou é porque ele deu sorte, ou que o padre só tá vivo porque tem 10 pessoas aqui cuidando dele. Ou seja, você vai dar motivo pro sucesso de todo mundo, para justificar o seu insucesso. Então o espírito tem que estar forte. O cara que mais cedo vira a chave, encontra uma mulher fera, casa com ela, esse cara tem uma estrutura muito melhor e mais rápido. O cara que não faz isso, o cara pode ter 40 anos de idade, ainda não encontrou uma mulher fera, o cara pode ter até dinheiro, mas você vai ver a vida pessoal do cara é um bagaço. Estamos falando da parte emocional. Parte física. Quanto antes o cara vira a chave e começa a ter equilíbrio na vida dele, ou seja, eu não tô falando pra pessoa que ela nunca mais vai beber. Eu não tô falando pra pessoa que ela não pode ir numa festa. Eu fui numa festa esse final de semana, fui dormir 5 horas da manhã. Mas quando essa pessoa ela faz isso com equilíbrio, ou seja, isso não é uma rotina dela, é um evento. Se a pessoa ela bebe socialmente, ou ela escolhe nem beber, tudo isso faz com que ela tenha o quê? Uma longevidade. Mas o jovem ele não pensa na longevidade, ele pensa o seguinte, cara, antes viver pouco e ter uma vida fenomenal do que viver muito numa vida sem graça. Esse é o pensamento da euforia. Só que eu mais velho, você mais velho, padre mais velho, você mais velho, você sabe, essa euforia baixa. Claro. Baixa. Você consegue hoje se ver levando a vida louca que você vivia quando jovem? Nunca. Não dá. Mas isso baixa. O problema é que esse termômetro acontece na vida de cada um num período. Isso. Mas, quanto mais cedo isso acontece, mais rápido você conquista a sua liberdade financeira, mais anos você vai ver na sua vida e menos erros você comete. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: viver é desenhar sem borracha.
cada traço do seu desenho da vida Tá lá. é uma decisão que você toma todo dia. Pequena, grande. E as pequenas são as mais importantes. Porque ela vai norteando o seu desenho. Né? Você faz um risquinho aqui, você tá indo pra cá. Aí você vira pra cá, você vai vindo pra cá. Tua esperança é, quando você chegar no momento da tua vida, olhar pro desenho e falar, porra, gostei desse desenho. Era mais ou menos isso que eu pensava. Ou, nossa, muito melhor do que eu esperava. Ou, que merda, só fiz cagada. Então, errar muito, errar é um aprendizado, mas vive melhor quem erra menos. Não adianta. É muito bonito, você romantiza bastante o erro. É. Né? Existem muitas frases para romantizar o erro, né? Ah, você aprende no erro, é no erro que você fica mais forte. Tudo bem. São frases para levantar o cara que errou, porque é importante, porque senão o cara desiste. Mas a grande verdade e a maior premissa é: chega na frente quem erra menos.